Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje, sempre trazendo personalidades importantes dos diferentes segmentos da sociedade brasileira. Visão Geral, você sabe, de segunda a sexta, às 2h aqui pela Rede Família. Mantenha-se em constante movimento, aceitando as mudanças, seguindo novos caminhos, pois os que fracassam são os que insistem em ficar paralisados. Viver é movimento, é ação, é troca, é aprender a todo momento. Aproveite as dificuldades que a vida te oferece. São elas que te tornam mais forte ao se levantar de cada queda. O essencial é nunca desistir. Busque novas oportunidades para alcançar seus objetivos e observe sempre os detalhes. São neles que surgem as soluções. Acredite em si mesmo e nada será mais forte do que a sua vontade de vencer. Bonita mensagem, não é? Pois é. E eu converso hoje aqui com o doutor Nelson Adriano de Freitas, Nelson Freitas, especialista em direito civil. E vamos falar sobre recuperação judicial das empresas. Doutor, que prazer recebê-lo aqui. Sempre quando vem gente do escritório Lemos aqui, eu fico muito feliz porque são pessoas muito capacitadas. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Alberto. Muito obrigado. E vamos falar de recuperação judicial. Existe recuperação familiar? Também é um jeito de a gente, quem sabe, auxiliar muita gente, porque hoje a vida está difícil, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Deixa eu falar aqui um pouquinho de você, especialista em direito civil, mestre especialista em direito processual civil pela PUC Campinas. Civil ou civil? Civil. Civil. Isso. Qual é a diferença de civil e civil? Na verdade, quando se refere ao Código Civil, então predomina a palavra civil. Né? Mas são causas cíveis? São causas cíveis. Olha que coisa. Exatamente. Bom, tudo bem. Se eu errar no civil aqui, você me corrige, tá bom? Sim, professor de Direito Civil e Direito do Consumidor na FACAMP, coordenador do Escritório de Práticas Jurídicas da FACAMP, sócio do Escritório Lemos e Associados Advocacia. Aliás, grande abraço a doutor Agostinho, que esteve várias vezes aqui com a gente, também é uma sumidade na aula, na área dele, né? Sem dúvida, fantástico. Sem dúvida nenhuma. Doutor Nelson Freitas, vamos falar de recuperação judicial. Bom, em primeiro lugar, o que é recuperação judicial? Alberto, recuperação judicial é algo bastante interessante, é uma opção extremamente importante para as empresas hoje. Por quê? As empresas que encontram dificuldade para promover o pagamento aos seus credores, pode recorrer a esse instituto para o quê? Objetivando, o princípio da lei é a preservação da empresa. Então, preservar a empresa, preservar a atividade econômica, preservar o trabalho daquelas pessoas ali, a fim de que ela possa dar continuidade na sua atividade. Hoje nós temos, gozado, né? Se a gente perguntar para as pessoas, no mundo nascem mais ou morrem mais? Claro que nascem mais do que morrem, tá certo? Sim. No campo aí das empresas, nascem mais empresas diariamente ou não morrem, mas pelo menos fecham empresas diariamente? Qual que é o número maior? Há um crescimento do número de empresas. Devido até o empreendedorismo. Exatamente, há um incentivo para crescimento. E nesse sentido, a recuperação judicial até objetiva atender essas empresas que nascem diariamente, né? Para que essas empresas continuem a atividade, porque isso é interessante. É interessante para a população, é interessante para o Brasil, é interessante para o governo, é interessante para todo mundo. E quais são, doutor Nelson, quais são os principais vazamentos? Onde é que as empresas gastam mais? Onde que as empresas se complicam mais? São impostos, folha de pagamento? O que traz mais complicação? Olha, vamos dizer, os grandes complicadores para as empresas hoje, para sanar as suas dívidas, né? Em primeiro lugar, é perante o fisco, perante os funcionários e perante os seus fornecedores, né? A partir daí, se ela não se organiza de forma correta, ela passa a dever para um desses três. E ela não pode, principalmente contra os fornecedores, evidentemente, ela não tem interesse nenhum de deixar de promover o pagamento aos seus fornecedores. Sim. Precisa continuar, a mesma coisa dos funcionários. Então, muitas empresas acabam deixando de recolher os seus pagamentos fiscais. Muito bem. Bom, o doutor é especialista em recuperação judicial. Não seria bom também que o doutor se especializasse em prevenção judicial? Exatamente. É muito importante e é necessário. E tem que ser especialista nisso também, sem dúvida nenhuma. Por quê? Quando se fala em recuperar, há que
fazer um trabalho preventivo. Sem dúvida. Não sem se dúvida. pode deixar isso caminhar de forma a perder o controle. Então é muito importante, Alberto, que a empresa, aos primeiros sinais de endividamento, aos primeiros sinais de comprometimento financeiro, se preocupe com a sua organização. Tá. Se preocupe em organizar, em preparar todo o material, até porque terá o benefício da recuperação judicial aquela empresa que pode ser recuperada, aquela empresa que tem capacidade. Muito legal. Bom, Nelson, eu vou te explorar bastante aqui. Sim. Talvez eu faça algumas perguntas que possam parecer à luz dos olhos críticos e do direito e tal. Perguntas inocentes, mas eu preciso fazê-las porque muitas vezes o nosso telespectador também faz algumas perguntas nesse sentido. Por Sim. exemplo, existe um ponto em que a partir daí a empresa pode pedir a recuperação? Por exemplo, se ela estiver devendo uma duplicatinha, nem sei se existe duplicata mais hoje, né? Um boleto, porque duplicata é lá do tempo do meu pai e tal, mas ela deve alguma coisa, a dívida tem que ser muito grande para ela fazer o pedido de... Qual que é o ponto nevrálgico que a partir daí você deve pedir a recuperação judicial? Veja, a lei não define exatamente um ponto que deve ocorrer isto. Ela deve se organizar, por isso a importância do trabalho preventivo que nós falamos, porque realmente não é no primeiro título, não é no primeiro tributo que ela passou a dever, não é do primeiro funcionário que ela deixa de pagar todas as custas que ela vai ingressar com o pedido de recuperação. Muito pelo contrário, ela tem que fazer um planejamento. O pedido de recuperação judicial requer muito cuidado nesse sentido. Então, a partir do momento que ela se vê comprometida, se ela já passou a buscar financiamento perante os bancos, financiamento perante os terceiros, e começa a tornar isto difícil de promover todo o pagamento, difícil de se organizar, difícil de honrar diariamente tudo isso, ela já tem que se organizar, buscar profissionais competentes. Isso, o caminho é sempre com um profissional. O proprietário, o dono, os associados da empresa não podem, por si só, sem o auxílio de um advogado, por exemplo, pedir uma recuperação. Não. Necessariamente obrigatoriamente tem que ter o advogado envolvido para representar a empresa em juízo com o pedido. E ele pede essa recuperação para quem? Para o governo? Para os credores? Para quem que ela pede? Não, a recuperação judicial... Olha, tá vendo que uma pergunta é inocente, mas é preciso... Sem dúvida esclarecer. nenhuma, mas é importante a pergunta e é interessante porque há dúvidas, sim, há diversas dúvidas de como proceder, de como fazer. Na verdade, sem dúvida, ele vai procurar o advogado, o advogado vai orientá-los, também com a ajuda de uma equipe financeira, com uma equipe econômica, que possa organizar toda a documentação e ingressar em juízo. Obrigatoriamente a recuperação judicial ela será em juízo ou poderá fazer a recuperação extrajudicial. Então, são duas hipóteses, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Onde a extrajudicial, ela vai negociar com os seus credores. Como se fosse uma reunião com todos os credores, vamos fazer assim. E tem valor de lei? Tem valor de lei, sim, terá eficácia nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Bem. Então é possível fazer a recuperação extrajudicial, onde o devedor procurará todos os seus credores, irá negociar cada um dos seus débitos, e junto com aquele rol de credores, chegar a um consenso. Muito bem. Para diminuir, para parcelar ou Perfeito. alguma forma nesse solucionar. caso, estamos na extrajudicial, daqui a pouco a gente entra na judicial. Perfeito. Na extrajudicial. Nesse caso, por exemplo, eu que sou o proprietário da empresa, contrato o Dr. Nelson, que vai reunir todo mundo, e aí eu vou falar, Dr. Nelson, olha, que vai me sobrar por mês aqui, eu diminuindo as despesas e tal, vai me sobrar, sei lá, tantos R$1.000 por mês. É esse valor que eu tenho para pagar todo mundo. E esse valor, então, é dividido um pouquinho para cada um. Exatamente. Na proporcionalidade da dívida. Aí o devedor fará uma proposta aos seus credores para dividir isso que ele pode fazer. Ele, evidentemente, que ele não vai assumir um compromisso maior que o comprometimento dele. Ele vai assumir o compromisso de pagar em dia, vai honrar e vai buscar, evidentemente, um determinado desconto, algo para compensar tudo isso. Porque é interessante, imagino eu, para o credor, é interessante que o devedor esteja vivo. Porque se o devedor estiver morto, não tem como ele receber.
Tá certo? Correto. Então você tem que alimentar, tem que tratar bem o seu devedor. Agora vamos para a recuperação judicial. É o juiz que despacha, como é que é? Exatamente. Na recuperação judicial, há diversos requisitos a serem preenchidos para ingressar, porque o advogado fará uma petição inicial, um pedido ao juiz de recuperação. E deverá trazer, a lei traz uma relação de obrigações, de documentos que devem ser relacionados. Evidentemente, estão os balanços da empresa, o demonstrativo financeiro da empresa, a relação dos credores que ela tem, a relação de funcionários que ela tem. Então, ela relacionará tudo isso numa petição inicial, que é o documento que é dirigido ao juiz, ao determinado juiz, e sempre no local da sede principal da empresa. Então, onde fará isso? Na sede da empresa, onde o principal estabelecimento da empresa, tá? Se não for a sede, que seja então no principal estabelecimento da empresa. E fará naquele juízo, entrará em juízo com o pedido de recuperação judicial, apresentando a relação de todos esses documentos que eu falei para você. Muito bem. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Com respeito aos impostos federais, digamos, deve existir uma regra nessa recuperação judicial, porque não pode ficar a interpretação exclusiva do magistrado. Imagino, por exemplo, o que se vai pagar de imposto é um percentual de alguma coisa. É assim que funciona? Olha, os impostos, eles não ingressam no pedido, eles não serão relacionados no pedido de recuperação judicial, não. O governo tem formas de parcelamento destes débitos, desses impostos, tá? Tudo isto, evidentemente, caminha de forma paralela ao pedido de recuperação judicial, mas ele buscará um parcelamento. Buscará um parcelamento desses débitos, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Então, o devedor buscará um parcelamento. A crítica que se faz é que desde 2014, o programa que se tem para parcelamento destes débitos é tão somente para 84 meses. Entende-se que é um parcelamento curto, insuficiente para aquele devedor, né? Porque, como eu falei para você, ele tem uma preocupação muito grande em cumprir as suas obrigações. E quem está pedindo recuperação judicial não está nadando em dinheiro, né? Não está nadando em dinheiro, certamente. Ele ficou muito tempo preocupado em pagar, em cumprir as suas obrigações com seus fornecedores, com os funcionários e, possivelmente, regularmente, pode-se notar que quem pretende a recuperação tem uma dívida fiscal grande. Então, a crítica que se faz hoje é que há um prazo muito curto para isso. 84 meses é um prazo curto. Exatamente. Por isso, até projeto de reforma da lei de recuperação judicial, é um projeto do governo nesse sentido, que busca... São 7 anos, não é isso? Não. 6 anos seriam 5 anos, 60 meses... Sim, isso, perfeito. Isso, exatamente. Que se busca, evidentemente, dar mais fôlego para as empresas. Agora, isso é quanto aos impostos. E quanto às dívidas com fornecedores e outras coisas que não com o governo? Isto constará no plano de recuperação judicial. Por quê? Já com a proposta? Não, veja só. Ele ingressou com o pedido de recuperação judicial. Sim. Ingressando com o pedido de recuperação judicial, o juiz vai analisar. Defere ou não? Se ele preencheu todos os requisitos, vai deferir ou não o processamento do pedido de recuperação judicial. Deferido o procedimento, é nomeado um administrador judicial e o próprio juiz determina que se publique editais com a relação dos créditos. Entende? Espera um pouquinho. Então, vamos lá. Estão aprendendo. Estou tendo uma aula aqui. Aliás, você é um bom professor. Então, antes da nomeação da pessoa, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Quando se ingressa junto quando se manda a petição para o juiz, evidentemente que se a pessoa se cobriu com um bom escritório, com um bom advogado, o advogado não vai deixar faltar nenhum documento. Então, naturalmente, todos os documentos devem estar presentes. Veja só, Alberto, a relação de documentos que consta na lei é uma relação taxativa. Então, há uma ordem de documentos a serem seguidos, tá? Então, se a empresa se organizou, até como eu falei para você, para
fazer o pedido, e foi bem orientada, estes documentos estarão todos organizados sim no pedido de recuperação judicial. Mas vamos supor, doutor, eu chego e falo, olha, eu quero pedir uma recuperação judicial. Perfeito. A partir daquele momento, eu começo a me cercar e a utilizar os documentos que são necessários. Mas vai se pedir coisa de 5, 10 anos lá atrás da minha empresa, não? Não, são documentos recentes. Então tá bom. Então, até porque o objetivo é mostrar a atual situação financeira da empresa. Perfeito. Não é nada muito tempo atrás. Muito bem. Mas estando tudo em ordem, toda e qualquer empresa pode pedir, a empresa pequenininha, a empresa média, a empresa grande, toda e qualquer empresa? Alguns requisitos. Ela tem que estar constituída pelo menos há 2 anos naquela atividade. E não pode ter buscado esse benefício da recuperação judicial pelo menos nos últimos 5 anos. Tá bom? Tem esses requisitos a serem cumpridos. Não pode ser no espaço inferior a 5 anos. Exatamente. Então, aí ela busca ao juízo relacionando esses documentos. Sim. E aí ela pode. A sociedade hoje, o que pode? Existe hoje, pela nossa legislação, a sociedade simples e a sociedade empresária. O que é a sociedade empresária? Aquela que produz, que objetiva o lucro e tem uma atividade organizada para isto. Então, a sociedade, o empresário e a sociedade empresária pode sim buscar a recuperação judicial. Muito bem. Esta pode. Isso. Agora, instituições financeiras, cooperativas, estas têm uma legislação própria, específica para a liquidação. Agora, então, é específico para a sociedade empresária. Estando tudo dentro dos conformes, com toda a documentação, não há como ser indeferida. O magistrado, o juiz, ele vai deferir. Se estiver tudo em ordem, se isto atender os requisitos legais, o magistrado vai deferir o processamento. Porque não pode o magistrado falar assim, essa empresa aqui, essa empresa esteve envolvida uma vez numa política, não sei, tem nada a ver uma coisa histórica da empresa. O negócio ali é o que está, é o preto no branco, ipsis literis que vem ali. Exatamente. Porque a lei de recuperação, ela, claro, é taxativa com relação aos elementos necessários. Uma vez preenchidos esses elementos, o juiz não vai ficar buscando outras razões. Na verdade, não é julgamento do árbitro, é apenas conferência. Exatamente. Eu falei árbitro aqui, do juiz, né? Do magistrado. É apenas uma conferência. Uma conferência daqueles documentos que foram apresentados. Tá vendo? Na hora já me veio, não é Adriano, é Nelson. É Nelson Adriano de Freitas. Sem dúvida, mas a gente mesmo. Está ali ligado. Doutor Nelson, sim. Vamos então chamar o juiz, o magistrado, aceitou, está deferido, está em recuperação. Ele recebeu o pedido, recebeu lá a relação de documentos, o pedido elaborado pelo advogado de recuperação judicial, na qual ele representa, evidentemente, o devedor, com a relação de documentos. O exemplo desses documentos, como eu já falei, a relação dos credores, os demonstrativos financeiros, os últimos. Que provam que a empresa está realmente numa situação complicada. Exatamente. Muito bem. A partir da... Tem alguma coisa a ver com o capital registrado e o que ela deve? Não tem nada a ver? Nada a ver. Isso não tem relação nenhuma. Exatamente, então, o que ela deve. O juiz, então, deferiu e tal, e nomeou um administrador judicial. Exatamente. Esse administrador judicial normalmente é da cidade da empresa, é alguém... Existe pessoas que se especializam em ser administradores judiciais? Sim. São concursados? Como é que é? Quando há nomeação do administrador judicial, que ele exerce uma atividade fundamental na administração judicial, a lei determina que deve ser advogado, administrador de empresa, ou economista, ou contador, para que ele possa, ou então uma empresa especializada. Hoje já há várias empresas especializadas em recuperação. Exatamente, em recuperação. Então essas empresas exercem... Não, o escritório Lemos não exerce atividade ele entra com todo o processo para se conseguir. Exatamente. Muito bem. Agora, esse administrador judicial, ele passa a ser um funcionário da empresa remunerado? Como é que é? Ele será remunerado, sim, há critérios de remuneração pelo juízo, e ele vai exercer uma atividade de vigilância
das atividades da empresa em recuperação judicial. Ele vai ser o CEO da empresa? Não será, não será. Não, ele tem, a lei estabelece tarefas específicas ao... E que não vai cercear o direito e nem vai mexer com a criatividade, a individualidade do grande comandante da empresa. Veja, Alberto, isto deve ser muito claro. O objetivo da recuperação judicial é recuperar a atividade da empresa, evidentemente, e não atrapalhar a sua atividade. Então, o que ela tem, e evidentemente tem que ser prestigiado o que ela tem de bom, a atividade que ela já exerce, a forma que ela é dirigida e organizada, bem como administrada, isso continua normalmente. Mas, doutor Nelson, vamos supor que o grande comandante da empresa tenha entrado por razões, sei lá, diferentes razões, e o administrador judicial perceba que o CEO, o dono da empresa, ainda continua cometendo os mesmos erros. Ele tem que intervir, não? Veja só, nós estamos falando de coisas totalmente diferentes de crime, por exemplo, Sim. de atos ilegais. Estes atos ilegais e crimes serão apurados por meio de um processo criminal. É um procedimento específico. Se há má gestão da empresa nesse sentido, evidentemente que ele será orientado, a administração será orientada para regularizar isso. E o objetivo da recuperação judicial são vários pontos, evidentemente. Organizar a sua produção, organizar a forma de administração também. Então, tudo isto pode passar por alguns reparos. Olha, por exemplo, Aeroportos Brasil, aqui, que é o gestor do aeroporto de Viracopos, foi pedida a recuperação judicial. Já foi? Tá tudo certinho? Olha, eu conheço o processo... pelo que a imprensa tem noticiado, né? Não estou envolvido no processo, mas tenho conhecimento de que eles ingressaram com o pedido exatamente na forma que nós falamos. Foi redigido o pedido, ingressou em juízo e a juíza que recebeu, a juíza daqui de Campinas, deferiu o processamento da recuperação. Agora, ao se nomear, podem ser nomeados mais de um? Pode ser nomeado mais de um administrador judicial? Não. Dependendo do porte da empresa? Não? Dependendo do porte da empresa, vai nomear uma empresa, como eu falei, pode ser o advogado, pode ser o administrador ou pode ser uma empresa especializada. E essa empresa especializada é que vai se organizar e colocar ali, disponibilizar as pessoas que serão necessárias para isso. Mas, por exemplo, para ser um administrador judicial de um aeroporto, tem que ser alguém ligado à aviação, não? Eu estou equivocado. Busca-se sempre profissionais... mais ou menos da área. Que conheçam os requisitos, as necessidades numa recuperação judicial e que conheçam um pouco também aquele determinado ramo de atividade. Senão não adianta nada, né? Exatamente. Ele já tem um certo conhecimento. Bom, há pouco nós falamos que são 7 anos para se pagar os impostos parcelados. Mas qual que é o tempo dado à empresa para dizer, por exemplo, olha, você está livre da recuperação judicial? Não tem um período que ela tem para poder sair dessa recuperação? Vamos voltar. Ou ela não pode ficar eternamente em recuperação? Claro. O objetivo até é que ela não fique muito tempo em recuperação. Por quê? Porque não se pretende que fique. Porque enquanto ela tiver com o pedido de recuperação judicial, ela pode ainda ter alguma restrição no mercado. Por exemplo, não deveria acontecer isso. O objetivo é evitar esse tipo de atitude do mercado, mas pode haver alguma restrição de bancos, cobrança, o dinheiro pode ficar mais caro por conta disso, pode ter alguma restrição de alguns fornecedores. Então, o objetivo é fazer com que a empresa saia da recuperação judicial o mais breve possível. Até porque há um paradoxo, não, um contrassenso nisso, porque se a empresa está em recuperação judicial, o dinheiro do banco custa mais caro para essa empresa, por conta, claro, do risco, mas custa mais caro e há algumas restrições que não deveriam haver. É como alguém que está na UTI precisando de cuidados, é você diminuir o oxigênio, é você fazer alguma coisa que vai trazer complicação. Mas, enfim, não somos nós que fazemos as leis, tá certo, doutor? Sem dúvida. Bom, mas respondendo a sua pergunta, veja só, após o deferimento do pedido de processamento,
serão publicados, além da nomeação do administrador judicial, será publicado o edital estabelecendo prazo para eventuais credores que não estão relacionados naquele documento trazido pelo devedor, para que ele apresente em juízo, então, o que se chama de habilitação ou eventual divergência daquele valor. Então, vamos imaginar numa hipótese, um determinado credor, ele tem o crédito dele mencionado lá de forma equivocada. Ele vai entrar com pedido de divergência, dizendo o seguinte: olha, este não é o valor que eu tenho a receber, o valor é X. Exatamente. Ou eu não me enquadro em determinada classe, a minha classe é outra. Ele vai apresentar. Se ele, por acaso, se ele não tiver, por algum equívoco, ele não tiver ali relacionado o seu crédito, ele fará um pedido de habilitação, então, onde ele pede para inserir o seu crédito ali. E a partir do momento que o juiz defere a recuperação, vamos imaginar, a empresa credora, ela tem que aceitar, de certa forma, as condições que estão colocadas ali na recuperação. Depois de deferido o procedimento, a empresa terá 60 dias para apresentar, a partir daquele momento, do deferimento, 60 dias para apresentar um plano de recuperação. De pagamento de tudo isso. Chamado plano de recuperação. Plano de recuperação. Mas esse plano pode ser rechaçado? Eu sou um credor. Não, esse plano assim não quero. Desse jeito eu não quero. E aí? Apresentado o plano, qualquer credor pode apresentar o que se chama de objeção. Objeção, contra plano. Exatamente. Ele pode não concordar com aquele plano. E aí? Tá? O juiz analisa esse pedido e vai convocar a Assembleia dos Credores para que em Assembleia os credores possam discutir a respeito. Isso aí pode ter um longo caminho, que nem negociação sindical, por exemplo. Então veja você, eu falei de 60 dias, né? Ele tem do deferimento para apresentar o seu plano de recuperação. Apresentado o plano de recuperação e havendo objeções, o juiz pode marcar a assembleia, tá? Muito bem. Se imagina que ocorra o mais breve possível. Perfeito. E nessa assembleia? Nessa assembleia deve ser discutido se aprova ou não aprova o plano. Se não aprovar? Se não aprovar. Vai ser outro plano? Não, se não aprovar, o juiz pode declarar a falência da empresa. Pode declarar a falência da empresa. Então, de certa forma, a recuperação judicial precisa ter o aval dos credores. Precisa ter o aval dos credores, evidentemente. Evidentemente que isto em assembleia é discutido, há critérios de discussão, prevalece ali a maioria, né? Dos vários critérios. Doutor, a recuperação judicial é a nossa antiga concordata? Isso, exatamente. A antiga concordata que hoje, evidentemente, com mais recursos, com uma roupagem... a concordata eram 2 anos, não é isso? Uma roupagem totalmente diversa, totalmente nova, tá? Com chamada recuperação judicial. Então, mas não tem, é totalmente diferente daquele procedimento, mas substituiu a concordata. Há muitos pedidos, há muitas empresas do Brasil em recuperação judicial? Olha, segundo o levantamento que eu vi, feito pelo Serasa, nos últimos 3 anos, são mais de 3 mil pedidos de recuperação judicial. Exatamente. Mas isso é muito? Olha, é significativo. Porque veja só, eu vi também divulgado pelo Serasa agora, isto crescendo. A cada ano isto tem crescido. Então, no primeiro trimestre desse ano, foram quase 400 pedidos de recuperação judicial. E existe pedido fraudulento? Olha, Alberto, o que se imagina? Ninguém recorre ao judiciário ou não deveria recorrer ao judiciário sem preencher os requisitos que a própria lei estabelece, tá? Então, quem pretende fazer isto sem cumprir os requisitos, já deve saber que terá, evidentemente, o fracasso nesse pedido, tá? Infelizmente, hoje, segundo os dados do Serasa também, somente uma de 4 empresas que ingressam com o pedido de recuperação judicial conseguem efetivamente a recuperação. Conseguem efetivamente se recuperar. Então é 25% só que se recupera? Exatamente. Mas isto não quer dizer que são pedidos fraudulentos, conforme você perguntou. Entendi. A questão é
efetivamente conseguir viabilidade para cumprir os seus compromissos, mesmo na forma que ela pretende. Agora, a empresa não deve buscar de meios fraudulentos, né? Buscar recuperação judicial com base em argumentos fraudulentos, que ela será responsabilizada, sem dúvida nenhuma. Bom, a partir do momento que a empresa consegue a recuperação, o que é que determina se ela está recuperada ou não? É o ADM, o administrativo, o judicial? Uma vez aprovado em assembleia o plano de recuperação judicial, ela cumprirá aquele plano na forma como foi aprovado. Perfeito. Aprovado, o juiz vai homologar aquele plano e ela deve cumprir aquele plano. Cumprido o plano? Durante 2 anos, o juízo vai acompanhar o cumprimento daquele plano. Se não houver nenhuma notícia de descumprimento, nada que possa extrapolar aquela, então o juiz, evidentemente, ele vai continuar, o juiz deixa de fazer o acompanhamento, mas vai continuar. Mas e daí? Mas a vida inteira, e quando é que ela vai receber o certificado de que ela cumpriu tudo e acabou, ela não está mais em recuperação? Não, veja, após os 2 anos que ela já está, entende-se que ela está dando cumprimento regular ao plano. Então aí ela já passa a ser uma empresa que não pode ter mais restrição de crédito e coisas do gênero, porque ela já está recuperada. Já está em plena recuperação, vamos dizer assim. Ela ainda terá que honrar os seus compromissos estabelecidos no plano. Mas ela subentende-se que a empresa está em plena regularidade. E, aliás, ela nunca deixou a sua atividade principal. O objetivo é esse. É o contrário, é fazer com que ela se desenvolva no decorrer do tempo. E nós estamos falando sobre recuperação judicial. Nós acabamos de recuperar uma empresa aqui antes de ir para o break. Agora, a empresa, mas as outras 3, porque de 4, uma se recupera, tá certo? As outras 3 acabam entrando em falência. A falência, decretou falência, é ato contínuo, decretada a falência hoje, a partir de amanhã não pode mais trabalhar a empresa. Como é que funciona? Veja só, se o magistrado decretar a falência da empresa é por não cumprimento do plano de recuperação, né? Então, uma vez convolada a falência, o juiz pode determinar a decretação, o lacramento da empresa, pode encerrar as atividades da empresa, né? Que já se pressupõe que não está numa regularidade, né? Não está em regularidade. E pode determinar, então, o encerramento dessa atividade. E aí vai aquela coisa toda, aquela massa falida, vai começar, paga seus empregados, o que tem, enfim, vai a leilão, uma série de coisas e tal, tudo bem. O dono da empresa, por exemplo, o sócio ou os sócios responsáveis. Aliás, quando a gente fala em empresa de sociedade limitada, a responsabilidade do sócio é limitada ao capital da empresa ou não? É limitado ao capital da empresa, mas eventuais dívidas que forem contratadas no decorrer, que serão exigidas, evidentemente, na própria falência, serão dirigidas contra a pessoa física, contra a pessoa jurídica. Pode haver comprometimento da pessoa física também, até os limites da sua possibilidade. Da possibilidade, não nos limites do capital registrado. Exatamente, isso. Muito bem. Bom, a empresa que faliu, o dono da empresa que faliu, aquela história perde o nome fica existe um prazo que ele não pode abrir uma empresa, não? A lei de falência, aliás, a lei que regulamenta a falência é a própria lei que estabelece também a recuperação judicial. Então, ela determina que após o prazo de 5 anos do término da falência, tá bom? Ele pode, já não há mais nenhuma restrição em nome dos falidos. Restrição jurídica. Exatamente, jurídica. Mas, por exemplo, nos bancos, essa coisa toda, como é que fica? A rigor, uma vez ultrapassado esse período, a restrição jurídica é extinta, não há mais nenhuma restrição. Agora, se houver alguma restrição comercial perante bancos e tudo mais, isso tem que ser solucionado pelo credor perante os bancos, tá bem? Perante não existe eventuais nenhuma lei credores. Que, olha,
teu nome tá limpo depois de 5 anos. Não é bem assim. É para você colocar, montar uma empresa, ser um empreendedor e tal. Exatamente. Mas há coisas que são marcadas lá atrás que podem restringir créditos, a coisa toda. Exatamente. Ele pode, evidentemente, não pode ser mais exigíveis, aquelas dívidas, né? Uma série de coisas que já estão envolvidas Tudo todas que estiver lá. envolvido dentro da falência não precisa mais ser pago. Exatamente. Até porque ela estará envolvido na falência. Tá. Agora, aí a nova atividade do falido, né? Ou daquele que era sócio da empresa, né? Ele terá que conversar aí com cada... Uma empresa pode falir antes da recuperação judicial? Pode, se a empresa não tiver, porque a recuperação judicial, o objetivo é, evidentemente, propiciar a continuidade da atividade. E ela tem que provar que ela tem a capacidade de exercer. Se não provar... Agora, se ela não tem a mínima capacidade nem de preencher os requisitos necessários para pedir a recuperação judicial... Aí é o juiz que decreta? Aí um credor pedirá antes o pedido de falência ou ela própria pode pedir a autofalência. Entendi. Ela própria pode pedir. Mas normalmente é o credor que pede, não é não? A maioria das vezes já sabemos que vai perder o que tem ali também. A maioria das vezes é o credor que acaba porque ela faliu, o credor também tem logo. Exatamente. Querido, o que eu deixei de perguntar que é importante você responder sobre recuperação? Olha, vamos imaginar que também algo que tem que ficar claro é que a recuperação judicial, ela não é dirigida somente para as grandes empresas, tá bom? Porque exatamente. Então a microempresa também pode buscar, tem um regime especial para a recuperação judicial, mas ela pode fazer jus a isso. Hoje, segundo o levantamento do Serasa, 90% das empresas em atividade no país são microempresas. 90%? 90%. Então, há um grande número de empresas aí que estão passando por dificuldade. Então, elas também podem buscar a recuperação judicial. Tem também a possibilidade de buscar a recuperação judicial. Tá? Então, tá aí algo que é importante que o microempresário tenha conhecimento, né? O pequeno empresário também tenha conhecimento, que pode utilizar, evidentemente. Querido doutor Nelson, muito obrigado. Você deu uma aula aqui, viu? Ó, tem uma coisa, eu fui tão bem orientado que daqui para frente, qualquer dúvida de empresa aí que está querendo pedir recuperação judicial, pode me ligar que eu resolvo, viu? Você foi fantástico, Nelson. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Muito bem, conversei aqui com o doutor Nelson Freitas, especialista em direito civil, e falamos sobre recuperação judicial. Tenho certeza que vocês gostaram e que vocês aproveitaram muita coisa, porque eu também aproveitei, tá bom? Não se esqueça que eu volto à noite às 7 horas com o nosso RF Esporte Clube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.